Olá, boa noite. Em um estado majoritariamente rural, apostar na agricultura parece ser uma das saídas para garantir que a economia seja impulsionada. E é com esse pensamento que o setor da fruticultura ganha destaque por aqui. Na edição de hoje, vamos saber o que os produtores têm feito para garantir esse crescimento do mercado que gera frutos na economia. E você vai ver também o debate na Câmara dos Vereadores sobre o reajuste de salário de professores da rede municipal em greve há mais de 30 dias. O desleixo da Prefeitura de São Luís, obra prometida para ser entregue em junho, não saiu da terraplanagem. Capitania dos Portos alerta a fiscalização de embarcações para a procissão marítima de São Pedro. E ainda, um chip para controlar os passos dos alunos. A frequência escolar agora será medida no uniforme. Agora, no Jornal da Guará. A gente sabe que o Maranhão é um estado com forte pé no ruralismo, na agricultura, na lavoura. Explorar esse potencial de maneira mais diversificada possível é a meta não só dos gestores públicos, ao pensar na produção de riqueza, como também dos próprios produtores. Por isso, o Maranhão se empoderou e vai realizar na capital, São Luís, o encontro de fruticultores de todo o país. Em pauta, garantir a sustentabilidade e, ao mesmo tempo, incentivar pesquisadores, produtores, empresários e representantes das empresas públicas e privadas ligados ao setor para pensar e encontrar formas de investir nesse segmento. A reportagem é de João Carvalho Júnior. Em se plantando, tudo dá. Mas no Maranhão a lógica não funciona bem assim. Os produtores rurais sofriam para ter algum tipo de cultura na área reservada para o plantio. A realidade sempre foi mais dura com os pequenos agricultores. O seu Abdon é prova disso. Só conseguia cultivar mandioca e macaxeira. Hoje, com mais de 40 anos de serviços na roça, ele trabalha com frutas. Hoje nós podemos falar o seguinte, da mudança, a grande mudança do pequeno agricultor. Hoje nós temos irrigação, hoje nós temos posto artesiano, hoje nós temos assistência técnica aqui com nós. Então isso aí veio a facilitar muito a vida do pequeno produtor da ilha. O forte na plantação do seu Abdon no momento é maracujá e mamão e alguns poucos pés de coco. Daqui, as frutas seguem para sacolões e para um programa mantido pela Prefeitura de São José de Ribamar. Nós já fomos sondados pela rede de supermercado, aparecemos na roda de negócio, mas a gente ainda não tem estrutura. Você sabe que é um processo de lapidação, um processo de crescimento que o governo está fomentando com nós, para nós termos. Mas enquanto isso, o pequeno ainda não tem condição de entrar num negócio desse, porque senão, você sabe, as redes de supermercado eles querem constância, a continuidade. E o pequeno ainda não tem essa condição de dar essa condição, mas futuramente nós estamos se organizando para isso. Seu Abdon quer expandir o negócio, mas é difícil. Ele já participou de rodadas de negócios para fornecer o material para redes de supermercados. Mas o volume produzido por ele não consegue chegar nem perto do que as lojas absorvem. E não só o consumo interno é grande. O Maranhão é um dos grandes exportadores de frutas. Um levantamento mostra que, há 2 anos, o estado produziu 6.056 toneladas de laranja, 3.076 toneladas de manga e 192 toneladas de maracujá. O volume de saídas aumentou na comparação entre 2010 e 2014. Saiu de pouco mais de 1.500 milhões de reais para quase 53 milhões de reais. Segundo o superintendente de Agricultura do estado, o mais novo queridinho do exterior é o abacaxi de São Domingos do Maranhão, exportado para a Argentina. Já começam a aparecer alguns pequenos resultados, mas nos próximos 2, 3 anos a coisa tende a alavancar mais. Nós já temos aqui no Maranhão, poucas pessoas sabem, já temos um abacaxi de qualidade, que já foi até exportado para a Argentina no passado, o abacaxi lá em São Domingos. Nós temos abacaxi em Turiaçu, famoso no estado todo, mas que pouca gente conhece fora do estado. Então vão ser desenvolvidas também ações para que o abacaxi de Turiaçu e o abacaxi de São Domingos, que é o Pérola, também sejam conhecidos nacionalmente. A produção maranhense coloca o Brasil como o 3º maior produtor de frutas do mundo, perdendo apenas para a China e o Chile, que possuem números de cerca de 40 milhões de toneladas ao ano em mais de 2 milhões de hectares. A maior parte do que é plantado e colhido por aqui vai para a Europa, cerca de 63% do volume total da produção. Tava bom? Pode melhorar ainda mais. Isso pode acontecer a partir do Congresso Brasileiro de Fruticultura, o maior evento do segmento no país.
Ele vai reunir produtores, estudiosos e investidores. E tem um fato inédito: a escuta dos pequenos agricultores. O lançamento do Congresso foi hoje. Com uma vastidão de terras tão grande, chegou a hora do Maranhão alavancar a variedade de frutas cultivadas em suas terras e ganhar cada vez mais o mercado externo. A gente pode tanto trabalhar frutas que já são trabalhadas tradicionalmente pelos fruticultores, com algumas que ainda são muito usadas no extrativismo, mas que pode, de uma maneira mais correta de plantio, pode ter um aproveitamento melhor. E tanto na fruta in natura, quanto também sucos, geleias, tem muita coisa para ser feita com as frutas. A gente precisa ampliar mais esse mercado, que isso vai ser bom para o estado, bom para o produtor, bom para todo mundo. Vamos ver agora na tela os indicadores da economia desta segunda-feira. O dólar subiu 0,44% e foi negociado a R$ 3,39. O euro caiu 0,19% e fechou em R$ 3,73. Já a Bolsa de Valores caiu acentuadamente. A baixa foi de 1,72% e teve movimentação de 49.245 pontos. Hoje também foi dia de nova indicação do Banco Central sobre as projeções para o PIB e para a inflação. O Produto Interno Bruto deve se manter em queda, baixa prevista de 3,4%, e a inflação deve subir para 7,29%. Boa notícia para o consumidor: a redução no consumo e a entrada em operação de novos empreendimentos de geração de energia determinaram a manutenção da bandeira tarifária verde no mês de julho pelo 4º mês consecutivo. A sinalização para o mês foi publicada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. A bandeira verde significa que as condições de geração de energia estão favoráveis e não haverá custo extra para o consumidor no mês. O mecanismo que avisa com antecedência ao consumidor residencial qual será o custo de produção de energia começou a ser aplicado em janeiro do ano passado. De economia, nós vamos agora para a política. Na Assembleia Legislativa, os deputados todos não compareceram. Dos 42, só 18 foram lá bater o ponto. Por isso não houve quórum regimentar para a votação, mas os debates aconteceram. E o foco foi a eleição municipal para a Prefeitura de São Luís. Teve de anúncio de debate para saber propostas ambientais com pré-candidatos, até acusações sobre irregularidades em concurso público. Quem tem as informações é a repórter Elinalva Cardoso. Com apenas 18 parlamentares no plenário da Casa, a pauta de projetos de lei e requerimentos não foi votada pela ausência da maioria dos deputados. Neste início de semana, os destaques ficaram por conta dos debates do grande expediente. O deputado Adriano Sarney também usou o grande expediente para anunciar a realização de uma sabatina programada para o início do próximo mês com os pré-candidatos a prefeito de São Luís para discutir a questão ambiental, em especial a problemática dos lixões e dos rios poluídos da cidade. Já o deputado Wellington do Curso acusou o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, de improbidade administrativa. Segundo o parlamentar, o processo seletivo para cuidador de escolas que aconteceu no último dia 25 foi realizado às pressas. Hoje, na tribuna da Assembleia, elencamos toda a legislação que trata sobre o assunto e há necessidade da publicidade dos atos. Há necessidade que o prefeito possa rever, que ele possa reabrir o processo seletivo e dar ampla visibilidade à sociedade para quem queira se inscrever e para que possa ser um cuidador da criança, para que possa trabalhar na prefeitura e ter a atenção seletiva. Então solicitamos ao prefeito Edivaldo que ele não fique na ilegalidade, que ele não cometa um crime de improbidade, já cometeu, que ele não continue na ilegalidade e que ele possa dar publicidade aos seus atos. É de suma importância a transparência e a publicidade dos atos. Já na Câmara Municipal de São Luís, hoje o quórum foi alto, afinal havia um interesse explícito na votação. O plenário iria apreciar a proposta de reajuste salarial para servidores públicos municipais, incluindo aí os professores, que estão de braços cruzados há mais de um mês. Os vereadores compareceram para uma série de votações. Na Galeria Popular, também muito movimento.
O assunto em destaque já é bem conhecido da gestão pública, a situação dos professores. Isso demonstra que não existiu diálogo, não existe preocupação com a educação pública municipal e não existe também preocupação com as crianças, com os adolescentes e principalmente com os educadores, que fazem, na verdade, de fato, a educação do nosso município. Os vereadores de oposição apoiaram o movimento e ficaram a favor dos professores. Se o prefeito tivesse planejamento, se o prefeito tivesse competência, isso não estaria acontecendo, porque automaticamente ele teria feito a revisão de acordo com a lei. Os ânimos ficaram agitados. E o momento esperado não foi surpresa para os funcionários públicos. A maioria votou pelo aumento de 2% do reajuste salarial. Somente Rose Salles, Fábio Câmara, Marlon Garcia e Manuel Rego, ambos do PT do B, votaram contra o reajuste de apenas 2%. A próxima votação era a mais esperada na Galeria Popular, que estava ocupada pelos professores. Antes dos votos, alguns vereadores já justificavam o voto a favor da categoria. Na hora de votar, os mesmos que foram contra o reajuste de 2% votaram contra o reajuste de 10,67% em duas parcelas. A maioria votou a favor do pagamento proposto pela Prefeitura. A base aliada defende a gestão municipal, informando que o prefeito tem pensado na categoria, diferente dos outros gestores. Edivaldo, nesses últimos 3 anos, nós já conseguimos de reajuste 39,5%. Então foi o maior reajuste nos anos juntos que nós demos de todos os governos, nos últimos 3 governos. 15 anos que nós estamos fazendo reajuste de acordo com... e agora, principalmente, que nós estamos votando exatamente de acordo com o índice de inflação. Vamos ver então como foi que votaram os vereadores sobre esse reajuste dos funcionários públicos municipais e dos professores. Vamos lá. Foram favoráveis ao reajuste de 2% apresentado pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior os vereadores da base: Astro Diogum, Armando Costa, Beto Castro, Bárbara Soeiro, Barbosa Lages, Chaguinhas, Edmar, Edmilson Jansen, Estevão Aragão, Francisco Carvalho, Ivaldo Rodrigues, José Joaquim, Josemar Pinheiro, Luciana Mendes, Nato, Osmar Filho, Pedro Lucas Fernandes, Pereirinha, Pavão Filho, Paulo Luiz, Rômulo Franco e Ricardo Diniz. Foram contrários a esse reajuste de apenas 2% os vereadores Fábio Câmara, Manuel Rego, Marlon Garcia e Rose Salles. E não votaram na sessão os vereadores Honorato, Professor Lisboa, Rochinha e Dr. Gutenberg. Educação é assunto para a análise de Marcos Saldanha. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. A frase é do célebre educador Paulo Freire e nos faz pensar sobre o real sentido da educação. Afinal, qual a real motivação que leva o professor à sala de aula? Ou a pergunta correta seria: qual a real necessidade que leva o professor sem motivação para a sala de aula? De antemão, é importante dizer que ensinar não é sacerdócio, é trabalho, é profissão, é ofício e merece a justa garantia de todos os direitos previstos na lei. Dito isso, insisto na questão: existe algo de libertador na nossa educação? Professores oprimidos tendem a reproduzir na sala de aula a opressão que vivem, e daí em diante tudo vira um fardo num ciclo vicioso e danoso. Porém, sem voz que se levante para o contraditório, para o contraponto e para o diálogo, não há possibilidade alguma de inovação. Um imenso desperdício no mundo de infinitas possibilidades. E assim, ideias morrem no descompasso entre porcentagens, na falta de infraestrutura ou na incompetência de gestores do espaço público, seja uma cidade, seja uma escola ou uma sala de aula. O Ministério Público do Maranhão informou hoje que propôs uma ação civil pública por improbidade administrativa contra o atual prefeito de São José de Ribamar, Gil Cotrim, o ex-prefeito Luiz Fernando Silva e outros 33 funcionários. Vamos saber que história foi essa com a repórter Aniele Pimentel. Aniele, boa noite. Qual o motivo para isso, hein?
Boa noite, Pascoal. Boa noite a todos. Segundo o Ministério Público, o prefeito Gil Cutrim mantém uma grande quantidade de funcionários fantasmas, incluindo profissionais da imprensa, blogueiros e membros de famílias aliadas. A maioria receberia salário da Prefeitura de São José de Ribamar sem trabalhar efetivamente. O prejuízo seria de R$2,5 milhões aos cofres públicos. Segundo o MP, isso aconteceria por conveniência para atender tanto Gil Cutrim quanto Luiz Fernando Silva. O Ministério Público pediu na Justiça o bloqueio de bens dos réus, a suspensão imediata da remuneração dos funcionários fantasmas e o afastamento de Gil Cutrim do cargo de prefeito. Eu volto com você, Pascoal. Até amanhã. Obrigado, Aniele. Boa noite para você. A nossa produção não conseguiu localizar o ex-prefeito Luiz Fernando Silva e o prefeito Gil Cutrim para comentar as denúncias do Ministério Público Estadual. A seguir, a gente volta com as informações sobre o balcão de negociação para quem tem dívidas. Veja também a expectativa para a procissão de São Pedro e ainda o uniforme que vai ter chip para controlar a frequência dos estudantes nas escolas. Um instante só.